Paz, galerinha, sempre Santo Jesus. Amados, antes de eu fazer a oração, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18. Lembrando, que a gente tem que estar sempre com as nossas armas, sobre as mãos. Então, peço que vocês abram realmente a Bíblia e procurem, marquem ali com uma caneta, para você estar sempre reforçando. Diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está nos colocando muitas vezes, sobre o medo, muitas vezes a gente fica afligido. Então, isso tudo, é a vontade de Deus. Mas, mesmo assim, Ele escreve para nós para a gente orar sem cessar, que a gente use o DDD direto com Ele, para a gente possa fazer uma oração para que essa pandemia se dissipe do mundo, mas que a gente tenha que se curvar diante dele. Então, eu peço para vocês fecharem os seus olhos, para a gente possa iniciar, com uma palavra de oração, e lembrando que todos os dias a gente possa estar nessa presença e se conectar com Deus nessa presença. Amém? Então, Pai querido e amado, entramos, Senhor, em Tua presença, Deus. Primeiramente, Senhor, te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros, nossas falhas, ó Deus, nossas transgressões, ó Pai. Pai querido, tanta coisa, Pai, acontecendo ao nosso redor, Senhor, esse isolamento, Senhor, a qual, Pai, temos que ser obrigados a fazer, Senhor, para não correr o risco de pegar esse vírus, ó Deus. Pai querido, te colocamos, Senhor, o nosso mundo diante de Ti, Senhor. Nossas vidas, ó Deus, nossa casa, Senhor, aqueles que amamos, ó Deus. Ó Pai querido, que o mundo, Pai, desperte, Senhor, para essa realidade que está acontecendo, Senhor, que é a Tua volta, Senhor. Que o mundo possa despertar, Senhor, enquanto há tempo, Senhor. Que o mundo possa se curvar diante de Ti, Senhor, e bem dizer que somente Tu é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Que somente Tu, Senhor, vai salvar, Senhor, este mundo, Senhor. Ó Pai querido, toca, Senhor, em cada lar dos jovens, ó Deus, cada casa, Senhor, visita cada um que estiver ouvindo, Senhor, a pregação, Senhor. Que o Senhor toque, Senhor, com suas mãos, ó Deus. Que o Senhor, Pai, proteja esses lares, ó Deus. Proteja, Senhor, a casa, Pai, a qual a gente ama, Senhor. Cubra-nos, ó Deus, com Teu sangue, Senhor. Nos livra sempre, Senhor, de todo e qualquer mal, Pai. Pai querido, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor. E queremos, Pai, estar, Pai, nessa noite, Senhor, ouvindo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Usa, Pai, o Roger, Senhor. Usa, Senhor, aquele que vai trazer a Tua palavra nessa noite, Senhor. Coloca, Pai, chamas de fogo sobre, Pai, a boca dele, Senhor. Que tudo aquilo que venha falar, Senhor, venha de Ti, Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor usa os Teus servos para falar, Senhor. Então, Pai querido, nós colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha com Teu fogo, Senhor, sobre estes lares, Senhor, resgatando essas almas, ó Deus, e despertando esse povo que está dormindo, Senhor. Desperta cada um, Senhor, renova cada um, Senhor, coloca, Pai, sobre eles a vontade de estar na Tua presença, Senhor. Por mais, Senhor, que esse isolamento, Senhor, a gente tenha que ser obrigada a fazer, Pai, que as pessoas sintam falta, Senhor, do Teu toque, que as pessoas sintam falta um do outro, Senhor, porque não é fácil, muitas vezes, Pai, ficar sem dar um abraço no irmão a qual a gente gosta, Senhor. Não é fácil, Pai, de não estar na Tua casa te adorando, te louvando, Senhor, engrandecendo o Teu nome, Senhor. Então, Pai querido, venha, Senhor, com o Teu fogo, Senhor, sobre este lugar, sobre a casa de cada um que estiver ouvindo, Senhor, e conduza-nos, ó Deus, para que a gente possa se curvar diariamente diante de Ti, Senhor, pedindo, Senhor, a salvação deste mundo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dessa forma, Senhor, que a gente ora e te agradece, Pai. Amém. A paz do Senhor, amados, tudo bem? Como é que tá vocês? Como tá? Vamos agora para a palavra, para ver aquilo que Deus reservou para cada um de nós. Deus, na verdade, desde ontem está falando comigo através dessa palavra para estar entregando a vocês, mas começou também a trabalhar em mim, né? O tema dessa mensagem é
não minimize a tribulação, apenas maximize a fé em Deus. Esse é o tema da mensagem a qual Deus colocou em meu coração para estar compartilhando com vocês, né? E me trouxe 3 exemplos que eu quero compartilhar rapidamente, né? 3 exemplos, e vamos entrar dentro da palavra já direto nesses 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo é a coluna de fogo e a coluna de nuvem no deserto, em Êxodo 13, 21. À noite, Deus vinha com a provisão de uma coluna de fogo, né? Você já bem conhece essa história, aonde ali essa coluna de fogo era para espantar as serpentes, né? Os animais peçonhentos, e também para esquentar o povo, porque no deserto à noite é muito frio, e durante o dia Deus colocava uma coluna de nuvem, né? Para dar uma minimizada, né? No calor, no sol, no deserto. O segundo exemplo que Deus me chamou a atenção foi a multiplicação de pães e peixes. E a multiplicação de pães e peixes, né, em Marcos capítulo 6, versículo 30, né, vai realmente mostrar um dos milagres excepcionais dentre tantos que Jesus fez, né, onde com meia dúzia de pães e peixes, Jesus acaba alimentando uma multidão de cerca de 5.000 pessoas, entre jovens e adultos e crianças ali presentes. E o terceiro exemplo também, né, não poderia deixar de faltar, né, é Jesus acalma a tempestade. Em Marcos capítulo 4, versículo 35, vai passar também essa mensagem, né, Jesus acalmando a tempestade no meio do mar. Mas o porquê que eu citei esses 3 exemplos para vocês agora? Por que me fez pensar, por que Deus colocou em meu coração esses 3 exemplos, né? Da coluna de fogo e da coluna de nuvem, da multiplicação de pães e peixes e Jesus acalmando a tempestade. Porque Jesus quer que a gente realmente venha refletir sobre um grande detalhe. O que tem em comum nessas 3 mensagens? Eu já trago para vocês a resposta sem precisar pensar muito, é óbvio, né? A primeira coisa que eu vejo em comum nessas 3 mensagens são pessoas, aglomeração de pessoas, né? Vamos passar novamente por esses 3 exemplos. O primeiro ali, Deus estava libertando o povo do Egito para trazer para a terra prometida, e estava trazendo a providência para eles de dia e de noite, e era algo visível. Vamos dizer assim, que se pudesse encostar no fogo sem se queimar, era algo até palpável. Deus estava trazendo a provisão para aquele povo, algo que eles estavam enxergando, né? De dia era coluna de nuvem, e à noite uma coluna de fogo. Era algo visível para eles, sabe? E ao mesmo tempo que Deus estava trazendo essa provisão, sabe? Ele estava também libertando eles da escravidão, libertando eles do aprisionamento. Mas, como eu falei, o que tem de comum aqui são pessoas. Pessoas, quando começam a se aglomerar, vamos dizer assim, sabe? E perdem o foco, perdem a visão daquilo que Deus está proporcionando como escape, pessoas começam a murmurar. No primeiro momento eles estavam sendo libertos, certamente todos eles estavam felizes. No segundo momento, Deus estava dando escape do calor com a coluna de nuvem. E também em outro momento, à noite, Deus estava provendo para eles o aquecimento e livramento também de serpentes, animais peçonhentos. Mas quando um ou outro no meio de uma multidão dessa começa a perder o foco em Cristo Jesus, começa a perder o foco na provisão de Deus, começa a murmuração. Avançando o capítulo à frente ali, a gente vai conseguir visualizar que as pessoas começaram a murmurar, mesmo com a provisão, mesmo com o escape, mesmo com a libertação da escravidão, começam a murmurar. O segundo exemplo que tem ali, ainda assim, no ponto em comum de pessoas,
é onde a gente vê a multiplicação de pães e peixes. Onde a gente consegue ver claramente que Deus operou um grande milagre ali, porque era cerca de 5.000 pessoas que estavam seguindo Ele. E um dos exemplos que eu consigo visualizar de forma bem notória nesse versículo aqui, nessa passagem, é que as pessoas estavam dispersas, onde Jesus pede para com que montasse grupo de 50 e 50, e esse grupo de 50 e 50 era para ficar sentadinho ali, mas Jesus pede isso para quem? Para 12 discípulos. Mas eram cerca de 5.000 pessoas. Aí imagina o tamanho do trabalho que eles tiveram naquele momento ali, organizar em grupos de 50 e 50, sendo entre 12 só organizando tudo isso. Não foi fácil. Não tinha microfone, não tinha megafone, tinha apenas uma ordem, uma direção. Grupos de 50 e 50 para com que Jesus pudesse providenciar ali um milagre. E a multiplicação do pouco que tinha. E isso é difícil. Isso é difícil. Porque, vamos pegar nesse primeiro momento aqui, nos dias de hoje. Nos dias de hoje, a gente monta um grupo com o intuito de oração. Eu, Roger, vou lá criar um grupo com o intuito de oração, e nesse grupo só é para colocar pedidos de oração. Não precisa entrar em contexto, não precisa entrar em mérito de nada, só vou colocar, pessoal, só coloquem pedido de oração. Esse grupo é um grupo de intercessão, então vamos colocar somente pedido de oração. E olha o que acontece. Nesse grupo, certamente não vai ter 5.000. Dificilmente vai ter 5.000 pessoas ali, né? Que dirá 50. Mas a meia dúzia de pessoas que estiverem nesse grupo do WhatsApp ou qualquer outra rede social que eu venha estar usando como esse mecanismo, sempre vai ter uma terça parte desse grupo que tem um problema de entendimento, um problema de entender aquilo que foi proposto para o grupo. O nome do grupo do WhatsApp pode estar escancarado ali escrito Grupo de Oração. Mas vai ter um irmão que todo dia quer fazer um compartilhamento. Vai ter um irmão que todo dia quer colocar um texto. Vai ter um irmão que todo dia vai querer colocar um vídeo. Mas o grupo é o quê? De oração. Sabe, é difícil a gente entender aquilo que não é nos direcionado muitas vezes em Deus, através de nossa liderança. Imagina o trabalho agora que aqueles 12 discípulos tiveram em colocar grupos de 50 e 50, sendo um total, né, uma massa única ali, de 5.000 pessoas. Sabe? Tenta entender o tamanho da dificuldade deles. Porque exatamente naquele momento que eles estão colocando um grupo de 50 pessoas aqui, mais 50 ali, tem aquele que olha para de repente para um dos discípulos e fala assim: não, eu gostaria de ficar ali tá o meu amigo. Não, eu gostaria de ficar ali, tá o cara que é meu colega. Não, eu prefiro ficar aqui. Não quero que me tire daqui. Não, mas tu precisa sair daí porque não tem 50, exatamente 50. Não, mas eu quero ficar aqui. Tem aquele que vai teimar. É difícil. Tem aquele que fala demais e talvez vai ser colocado num grupo de pessoas que são mais reservadas, então não vai ter com quem conversar muito e vai querer ainda achar que não, eu quero ficar aqui, porque ali está o grupinho de amizade deles. Porque nessas horas aparece tudo que tipo de pessoa. Aparece profeta, aparece aquele que recebe a revelação, aparece tudo que tipo de pessoa. Não, eu quero ficar no grupo do que recebe a revelação. Eu quero ficar no grupo dos intercessores. Né? Nessas horas aparece tudo. Sabe? Tem os profetas gospel que aparecem de última hora. Né? Isso não é legal. Nos tempos de hoje, então, trazendo para os tempos de hoje essa colocação. Sabe? Nos tempos de hoje. Tem o repórter gospel. O que é o repórter gospel? Aproveita um grupo que é criado por uma determinada função. Vamos continuar usando o exemplo de oração, um grupo de oração, dando como exemplo, né? E o repórter gospel começa a colocar as notícias atuais. Cara, as notícias atuais estão na rede social. E não é esse o mérito do grupo. Né? É muito simples. Se eu quiser ver,
eu acesso a página que é do meu interesse. Ah, mas tem os profetas gospel. Quem são os profetas gospel? São aqueles que colocam toda hora uma mensagem. Profetiza. Sabe? Colocam um vídeo. Cara, se fosse esse o intuito, era o grupo dos vídeos e dos profetas. Para isso, nós temos na nossa igreja, né, escolas de líderes, né, e liderados, onde ele é ensinado, é instruído no detalhe a lidar com essas coisas. Porque tem momento para isso. Mas o porquê que eu bato nessa tecla? Para que a gente venha entender aquilo que acontece nos tempos de hoje. A comparar com algo que aconteceu nos tempos lá atrás, quando não tinha rede social. Hoje é a rede social que atrapalha um agrupamento de pessoas. Por falta de entendimento. Por não ser obediente. Por não abaixar a cabeça e fazer aquilo que as pessoas que estão incumbidas, estão liderando, aquele a fazer por direção de Deus, estão direcionando, aí não abaixa a cabeça, acaba atrapalhando. Tenta entender o contexto da situação. O outro exemplo que eu coloquei aqui é Jesus acalma uma tempestade. Imagina nós agora, exatamente no momento que a gente está vivendo. De crise, uma tempestade gigante que está acontecendo. Sempre tem aquele que vai achar que realmente é o fim do mundo e acabou, não tem mais o que fazer. Mas também tem aquele otimista, aquele que tem uma fé diferenciada, que fala, não, isso é passageiro. E tem aquele que realmente está entregue, sabe? Mesmo que não seja passageiro, o morrer com Cristo é lucro. Amém? Glória a Deus por todas essas vidas. Mas cada um tem uma opinião, cada um tem uma maneira de agir, cada um tem um modo de se desenvolver no meio de uma tempestade. Naquela tempestade, como eu já trouxe em outras vezes, sabe, certamente, no meio do mar ali, vamos dizer, sabe, dentro daquele barquinho, cada discípulo reagiu de uma maneira. Talvez, como eu sempre trago como exemplo, e gosto de trazer exemplo, talvez Mateus, de uma forma mais calculista, né, como ele gostava de números, ele pegava e falava assim, não, a probabilidade desse barco virar é muito grande, sabe? Ou um pouco mais otimista, não, pela forte corrente do vento, a probabilidade desse barco virar é muito pouca. Tem os dois lados da moeda. Talvez Pedro seja o cara mais sucinto e mais quieto, mas ao mesmo tempo não quer dizer que ele quieto, sabe, silenciado pelo transtorno, pela tempestade, era o mais calmo e o menos conturbado. Talvez o problema que estava criando ali em Pedro é só uma ilustração, mas talvez ele, por ser tão quieto ali naquele momento, como um exemplo, né, é o que mais estava sofrendo, né? João também, de repente, seguindo a mesma onda de Pedro, mas vamos voltar para Pedro e falar assim, não, mas Pedro eu não consigo imaginar quieto. Pedrão certamente era aquele cara que estava desesperado, olhando para todo mundo e falando assim, vão me ajudar ou não vão me ajudar a tirar água desse barco? Certamente Pedro era o cara que realmente não poderia estar quieto, porque certamente Pedro era o cara que ia estar xingando João por estar tão quieto. Se tu não vai fazer nada, fica sentado aí, não dá. Agora eu trago para os dias de hoje. Quantos já chegaram em vocês só nessa última semana e falaram assim, tu tá fazendo aquilo que é para fazer por medida de precaução? Tu tá tomando essas medidas cabíveis e tal, de prevenção, colocando máscara, álcool em gel? Nem me cumprimenta, nem chega perto de mim. Não me dá um abraço. Mas tem aquele que talvez já até estendeu a mão, cumprimentou e tentou te dar um abraço. Mas também tem aquele que fala que a probabilidade de alguma coisa dar errado e tal, dentro da estatística, vem e fala de uma forma bem calculista para te dar até um bom ânimo. Ou não, talvez use isso como uma ferramenta ruim. Cada um está reagindo de uma maneira diferente nessa tempestade. Cada um está falando, está agindo de uma maneira diferente. Mas como eu falei, o ponto em comum nessas três histórias, o primeiro ponto em comum são pessoas. E por que eu trago isso? Porque pessoas são difíceis. Pessoas em grande aglomeração são difíceis. Pessoas, quando estão no deserto, elas só vê a morte.
Pessoas quando estão com um pouco, sem nada, elas não conseguem enxergar a provisão da multiplicação. Pessoas, quando muito juntas também, sabe, estão no meio de uma tempestade, bem perto de afundar, só enxergam realmente o barco virando. Eu não digo que é ruim andar em meio a pessoas, mas é ruim a gente andar em meio a pessoas que perdem a visão em Deus. Porque as pessoas que estavam no deserto tinham de uma forma visível a provisão de Deus. Eles enxergavam fogo e enxergavam a nuvem. Na multiplicação de pães, eles viram o pão se partindo e os pães e os peixes se partindo e sendo multiplicados. Da mesma forma, eles viram o próprio Cristo acalmando a tempestade com uma palavra. As pessoas passam a ser problema mesmo para nós quando a gente começa a ouvir mais elas do que acreditar na provisão de Deus. É por isso que o tema da mensagem é: não minimize a tribulação. Porque a gente não é louco. Deus nos deu raciocínio, nos deu entendimento e nos traz também o conhecimento, a sabedoria. É só buscar nele para aqueles que têm um déficit de entendimento. Busca nele e vai entender. Por isso que o tema da mensagem é: não minimize a tribulação. Apenas maximize a fé em Deus. E como eu começo a andar, como eu começo a melhorar e aperfeiçoar essa minha fé em Deus? Certamente eu garanto para vocês, não é no momento que está tudo certinho, que as contas estão pagas, as notas estão em dia, meu emprego está top, a minha casa está em ordem, meu ciclo de amizade está 100%, eu estou fluindo naquilo que Deus me confiou lá na minha igreja. Certamente não é neste momento, é no momento mais difícil que eu sou provado. E óbvio, o segundo ponto, né, que tem em comum nessas três mensagens que eu trouxe aqui, nesses três exemplos, é a dificuldade, o problema. Todas as três têm problema, todas as três têm uma dificuldade. A dificuldade no deserto, o problema que tinha lá instalado, sabe, era quilômetros e quilômetros, a qual eles nem sabiam quanto tempo ainda tinha que vir por andar. Mas Deus estava ali providenciando todas as coisas para eles, desde a comida, da vestimenta, cuidando para que não se queimasse e também não morresse picado e nem tampouco com frio. A provisão estava ali. Na multiplicação, quando pouco tinha para comer, a provisão também estava ali. Na provisão também para não afundar e não ficar apavorado no meio da tempestade, ela também sempre esteve ali, ao lado deles, junto com eles. E o terceiro ponto é a provisão de Deus. Isso eu vejo, como eu acabei de falar, nesses três exemplos. Eu enxergo na coluna de fogo, eu enxergo na coluna de nuvem, eu enxergo na multiplicação, eu enxergo também na provisão para eu não afundar no meio da tempestade. A provisão de Deus, ela não vai faltar em qualquer hipótese, em qualquer circunstância. Mas tem uma coisa, eu tenho que ter certeza que Ele está em mim. Eu tenho que ter certeza que Ele está realmente presente. Eu tenho que enxergar Ele de forma tão... Tem que ser mais perceptível enxergar Deus na minha vida quanto se fosse uma coluna de fogo. Eu tenho que perceber Deus mais ainda na minha vida como abundante, mais do que a abundância da multiplicação de medos de pães e peixes para 5.000 pessoas. Eu tenho que realmente entender o tamanho do poder que Deus tem para mudar o clima e as coisas que estão acontecendo à minha volta como tempestade de uma forma mais realista, como se fosse no meio de uma tempestade e eu num barquinho ali apavorado. Mas de que forma eu consigo ver isso? Tempos como esse é a prova real de vida. É a prova real que eu tenho realmente me curvado diante dele, realmente tenho lido e crido naquilo que eu tenho lido. Ou será que não tenho lido tanto? Não. Talvez este seja o maior problema. Será que alguém aí tem coragem de dizer que tem lido mais a Bíblia e estudado mais aquilo que Deus tem dado através dos vídeos,
que nossos pastores colocam, nosso pastor coloca muito vídeo. Entra lá no canal dele e vocês vão ver que tem uma porrada de vídeo. Não é pouca coisa não. Ah, tu quer vídeo sobre fidelidade? Tem lá. Tu quer vídeo sobre família? Tem lá. Tu quer vídeo sobre arrebatamento? Tem lá. Tu quer vídeo... O que tiver de vídeo tem lá. E eu tenho certeza, se vocês pegarem e mandar um WhatsApp para ele, pastor, eu gostaria que o senhor fizesse um vídeo para mim, pedisse uma direção de Deus e colocasse nessa página lá, um vídeo sobre, sei lá, ele vai providenciar, ele vai pedir para Deus a direção e ele vai fazer um vídeo, seja de 3 minutos ou 30, ele vai providenciar, ele vai colocar lá no canal, para que a gente não fique sem conhecimento. Mas será que esse tempo que eu estou tendo para ler a palavra e assistir aquilo que eu posso encontrar de bom conteúdo na televisão, será que tem sido maior do que o tempo que eu tenho passado nas redes sociais, que eu tenho passado vendo as notícias dos últimos tempos? Será que eu estou só olhando para a tempestade e não estou olhando para a provisão que está dentro do barco comigo? Será que eu só estou olhando para aquilo que está faltando para mim, eu vou faltar dentro da minha casa, porque afinal de contas tão pouco dinheiro eu tenho para ir no mercado e lotar as minhas partilheiras, lotar os mantimentos da minha casa? Ou será que eu estou realmente acreditando que Deus, assim como multiplicou pães e peixes, também vai prover a multiplicação disso em minha casa, em minha vida? Será que eu realmente estou com medo de ficar com frio? Ou até mesmo de ser dissipado por uma coluna de fogo? Ou realmente estou entendendo que isso faz parte daquilo que Deus tem como plano para me dar como livramento? Aonde será que eu tenho colocado meus pensamentos? Em que momento será que eu estou realmente idealizando Deus como único Senhor e Salvador? Deus não nos tirou do lamaçal do pecado, não trouxe a gente para a presença dEle para que a gente viesse a passar trabalho. Ele nos alertou que a gente teria aflição nesse mundo, mas ao mesmo tempo para ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Mas Deus também nos traz na palavra dEle que Ele nos traz para uma vida e uma vida em abundância. Nosso Deus é um Deus de muito, Ele certamente não vai oferecer o pouco para cada um de nós. O pouco, se a gente tem vivido, é para aperfeiçoamento daquilo que Ele tem para nós lá na frente. Se eu estou no deserto, espere em Deus. Se eu estou com um pouco, espere em Deus. Se eu estou na tempestade, espere em Deus e tudo mais Ele vai fazer. Também no livro de Salmos, eu vou ler aqui para vocês, eu vou estar colocando no vídeo as passagens como referência para poder vocês também estudar. No livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4, versículo muito conhecido, né? Vai dizer assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu já vou fazer uma pergunta de cara. Tem alguém que está andando no vale da sombra da morte? Tem alguém neste momento que está me ouvindo, está infectado? E mesmo que tiver, não é o fim. Então para que tanto desespero? Para que tanto desespero? Essa palavra me diz que eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Ah, mas talvez esse seja o que da questão. Talvez Deus já não seja tão presente mais em tua vida. Mas não porque Ele não quer. É porque a gente tem dado mais ouvido para as coisas que estão lá fora, lá, os repórteres gospel que aparecem em tudo que é campo, uma hora dessa. Sabe? Talvez tenha dado mais ouvido a essas coisas. Talvez eu tenha me espantado com as coisas que tem lá fora. Talvez a tempestade já está me sacudindo, já vai me jogar para o barco antes mesmo de ele afundar. Eu vou cair em alto mar no meio da tempestade antes mesmo do barco afundar. Mas é por desespero. Em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quer ter paz em meio à tempestade?
Quer acreditar na provisão quando já não tiver mais nada ou tão pouco para comer? Ou algo parecido? Quer acreditar na provisão de dia e de noite? É só esperar em Deus. É só esperar em Jesus Cristo. Capítulo 4, versículo 7 de Filipenses, volta a dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, é possível ter paz em meio à tempestade. Como? Está na palavra. Está na palavra. Porque quando eu tiver em meio à tempestade em Cristo Jesus, eu vou ter paz e ninguém vai entender o porquê. Agora, o que eu gosto sempre de lembrar e ressaltar, já se encaminhando para o final da palavra, é algo que tem tudo a ver com Filipenses 4:7. Enquanto eu consigo entender, interpretar e aceitar as coisas que estão acontecendo à minha volta, enquanto eu estou conseguindo entender o porquê que o barco está balançando, enquanto eu estou conseguindo entender o porquê que as coisas estão sendo, de alguma forma, limitadas na minha vida, é ação e mover do homem. Agora, quando eu não consigo mais entender essas coisas, quando realmente tudo perde o controle e não tem mais explicação, é a ação de Deus. Porque ninguém explica Deus. Todas as ações, tudo aquilo que está ligado a Deus, a gente não consegue explicar. E é exatamente neste momento que o especialista entra em ação. Que o Espírito Santo vem e nos dá a paz que excede todo o entendimento humano. Ou seja, eu consigo estar em paz em meio à tempestade, porque eu sei que mesmo eu não entendendo, eu não conseguindo visualizar algo bom no meio de tudo isso, eu não conseguindo aceitar essas condições que tenho vivido, eu sei que neste momento, nesse exato momento onde ninguém mais consegue explicar mais nada, ninguém consegue controlar, já se perdeu o controle, o caos está instaurado, exatamente neste momento. É o momento que o especialista entra em ação. E eu realmente passo a entender que realmente ele estando no controle é onde eu posso descansar e repousar em Cristo Jesus. Entendimento é para aqueles que querem de forma palpável, mas eu não quero nada palpável, eu quero sempre algo que transcende o entendimento. Algo realmente que somente uma relação com Deus pode me trazer. E finalizando, Josué, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: assim diz o Senhor: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde você andar. Deus não te tirou da onde tu estava para com que desanimasse agora, para com que viesse a temer, espírito de covardia. Não, Deus está levantando tu e cada um que está assistindo esse vídeo, talvez através da tua vida, toda a tua casa, toda a tua história vai mudar, porque Deus vai te levantar não com espírito de covardia, mas com espírito de ousadia na presença dele. Aonde as pessoas vão dizer que não dá e tu vai dizer, realmente eu não entendo por que não está dando, mas Deus me dá respaldo na palavra, que é quando não dá as coisas mais certo, que ele começa a agir. Que é onde eu começo a ser testado e provado. Enquanto tudo está bom, é fácil acreditar e romper em fé. Mas exatamente quando eu não consigo mais explicar aquilo que está acontecendo ao meu redor, porque tudo já perdeu o controle e o caos já está instaurado, é onde o especialista entra e começa a mudar a minha história. E começa a entrar com provisão. E durante a noite ele vai prover, durante o dia ele vai prover, e nada vai faltar, porque tudo vai se multiplicar e todas as tempestades em nome de Jesus vão ser declarada, caído por terra em nome de Deus Pai. Deus não te levantou e não levantou ninguém da tua casa, da tua geração, para com que viesse temer e desanimar nessa era. Muito pelo contrário, por amor a mim e a vocês, Deus deu o único filho dele, para com que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Mas como eu quero ter a vida eterna, se eu não consigo vencer em Cristo Jesus essa vida terrena, que é tão passageira? Como eu quero ir para o lado e para o colo de um pai, se eu não acredito que ele está comigo 24 horas por dia?
eu preciso começar a acreditar mais. Eu preciso despertar, para com que tudo aquilo que está acontecendo ao meu derredor, eu entenda que coopera sim para o meu bem, porque eu amo esse Pai. Eu amo esse Deus. E eu quero um espírito de ousadia. Eu quero um espírito de avivamento. Tá difícil em casa, não estou reunido em grupo, não estou reunido com os irmãos na quinta e domingo. Tá difícil sim. E talvez só venha piorar daqui a um tempo ou se acalmar as coisas por um determinado momento. Ou seja, após a tempestade vem a bonança, se acalmar por um determinado momento, mas que sirva de lição para cada um de nós, para a gente realmente acordar. Realmente neste momento ser reativados em Deus. Ou como nossos pastores têm sido direcionados, né, através de Deus. Aonde está a tua raiz? Aonde está enraizado? Viemos há pouco do retiro. Certamente, árvores muito bem enraizadas, não importa o tamanho dela, não vão morrer. Não importa o tamanho do vento que venha, não vai fazer ela quebrar e deitar. Não vão ser arrancadas da terra. Tempestades vão passar e ela ali vai prevalecer. Mas aonde está a tua raiz? Feche seus olhos agora comigo. Vamos orar mais um pouquinho. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor entre, Senhor, com entendimento a cada um que está assistindo esse vídeo agora, neste momento. E traga a cada um de nós, ó Deus, o teu entendimento, que a gente venha, Senhor, realmente ser alicerçados e enraizados em Ti, ó Pai. Todo espírito de covardia, todo espírito de medo, Pai, e de desânimo, que seja caído por terra agora, em nome de Jesus, na casa daquele que está assistindo agora, e que toda a sua família venha ser alicerçada em Teu santo nome, e que toda a paz que excede o entendimento humano venha sobrecair sobre minha vida e sobre o meu lar, sobre o lar daquele que está assistindo, sobre a vida daquele que está, Senhor, clamando por Ti, pois tudo aqui é passageiro, menos o Teu amor por nós.